A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-videoaula da nossa revista Betel Dominical, que é essa revista aqui. Desde já agradeço o meu pastor Marcos Moreira, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos e região, a igreja ao qual pertenço. Também agradeço a você que tem me assistido, que tem me acompanhado, você que se inscreveu no canal. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Hoje estudaremos a lição de número 2, que traz como título Os efeitos da salvação na plenitude humana. Essa lição é muito rica, muito profunda e vale muito a pena você acompanhar até o final. Eu vou fazer a leitura da introdução para iniciarmos a nossa lição, que diz assim: nesta lição será enfatizado o tema salvação e os reflexos das ações salvíficas do Senhor em todas as áreas da vida humana, destacando dois aspectos da salvação: justificação e santificação. Vamos ao nosso primeiro tópico, que vai falar acerca da grande salvação. Para isso, precisamos entender o sentido, o significado da palavra salvação na Bíblia. Então nós temos três significados. Primeiro, salvação como cura, como livramento de doença. Segundo, salvação como preservação em momentos de perigo. Isso a gente vai ver a se repetir por diversas vezes, principalmente nos salmos, em que os salmistas vão relatar este livramento de Deus. E terceiro, salvação como libertação de pecados. E aqui está todo o cerne da nossa lição de hoje. Nós iremos falar acerca desta tão grande salvação concedida por Deus através do seu Filho Jesus Cristo por nós, ali na cruz do Calvário. Então essa salvação que a gente está falando, concedida por Deus a partir de seu Filho, ela tem 4 pilares. Quais são eles? Primeiro, regeneração. Segundo, justificação. Terceiro, santificação. E quarto, glorificação. Então esses 4 pilares são fundamentais para que eu compreenda acerca da salvação dada por Deus através da morte de seu Filho. Nós iremos aprofundar, como disse no início, acerca da justificação e da santificação. Então eu vou dar uma pincelada nas outras duas. Primeiro, a regeneração. O que seria a regeneração? É restabelecer aquilo que estava destruído, é restaurar, é trazer novamente o homem para se relacionar com Deus, não um homem caído, não um homem que vive sobre os rudimentos do pecado, mas um homem renovado, como está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas já se passaram, tudo novo se fez. E nós temos então essa regeneração dada através de Deus pelo seu Espírito, conforme Tito 3,5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela lavagem da regeneração, note, regeneração e renovação do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem faz esse processo de regeneração na vida do homem, conforme o próprio Cristo disse, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então todo o trabalho é feito por Deus através do seu Espírito, E nós temos também a questão da glorificação. Essa glorificação nós podemos enxergá-la como o profético perfeito, é algo que ainda vai acontecer, conforme está escrito, Aquilo que é corruptível se transformará em incorruptibilidade, e aquilo que é mortal em imortalidade. Então nosso corpo será transformado, será revestido num corpo glorioso e nós seremos glorificados. Então nós temos diante desta salvação, que a gente entende que é o final, o último passo deste processo que Deus assim já havia planejado, é de vivermos como os anjos, segundo o próprio Mestre nos falou, que nós seríamos como os anjos, com corpos glorificados. Vamos falar um pouco, antes de nos aprofundarmos acerca da justificação e da santificação, vamos falar um pouco sobre esta tão grande salvação. Então lá em Hebreus 2:3 fala que Deus nos tem dado uma grande salvação. Se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16,
nós iremos perceber uma história interessante que você já ouviu, que é o período em que Paulo e Silas, eles estavam encarcerados, eles estavam presos, né, por pregar o evangelho de Cristo. Eles estavam presos e quase à meia-noite, de repente Deus, ouvindo os louvores, os cânticos desses dois grandes homens de Deus, a Bíblia diz que o lugar começa a tremer e as cadeias e as correntes começam a cair. E o carcereiro que estava cuidando desses presos, inclusive de Paulo e de Silas, ele estava dormindo. Quando ele desperta, ele fica atônito, ele fica apavorado, porque sabia que ele seria castigado cruelmente pelos romanos, que tinham torturas horrendas, né? Então ele vai e já pensa em se matar. E quando Paulo percebe isso, Paulo dá um brado e diz: não faça tal coisa, homem, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, não precisa se matar, né? E então aquele homem, ele se prostra diante de Paulo e de Silas e pergunta o que ele poderia fazer para receber a tão grande salvação que Paulo e Silas pregavam. E então os dois, a Bíblia diz assim lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, e eles disseram, os dois convictos, cheios de verdade, cheios de convicção acerca da salvação, a Bíblia diz, e eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Logo, esta salvação que Deus nos dá, ela é tão grande que não nos salva somente a nós mesmos, mas àqueles que estão à nossa volta. Precisamos ter entendimento acerca disso, porque esta é a vontade de Deus, conforme a gente encontra lá no livro de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Esta vontade de Deus, conforme a gente tem lá no nosso texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus morreu, Cristo morreu pela humanidade. O Senhor morreu por todos, porque este é o plano de Deus, salvar o máximo que ele pode salvar. Na verdade, ele pode salvar a todos, mas vai depender daqueles que assim o aceitam. Como está registrado: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Continuando então, nós temos esta tão grande salvação que o Senhor nos dá. No primeiro tópico, no tópico 1.1, nós vamos falar acerca da origem da salvação. Então a salvação foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Deus planejou e dentro deste plano havia necessariamente que Cristo executasse. Então Deus planeja, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele executa e o Espírito Santo conserva, dá continuidade à obra ali que Cristo fez na cruz. Então, esta salvação foi dada por meio do Senhor. Agora, nós entendemos que a salvação tem a sua natureza, que ela está dividida entre passado, presente e futuro, que é o que nós vamos falar agora. Então, a salvação, ela está relacionada ao passado. Por quê? Porque a ação de Deus por nós, ela já ocorreu. Ela ocorreu, ela já foi feita. Então toda a obra necessária para o homem se salvar já foi completada. A obra perfeita na cruz do Calvário, Cristo já o fez. Então, nós entendemos a salvação como um passado nesse sentido, de que tudo já foi feito por ele, como está lá em Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção quer dizer libertação garantida pelo pagamento de resgate. Então, nós já fomos comprados, a gente já foi pago um preço por nós. Agora, é necessário que eu entenda, que eu compreenda e coloque isso em prática na minha vida. Então, quando eu falo de salvação, eu me arremeto também ao passado. Não só isso, também ao presente. Então, a salvação, ela está relacionada ao meu dia de hoje. A salvação não é algo que eu vou conquistar somente depois que eu partir desta vida para outra. Não, a salvação, ela se dá desde quando eu entreguei minha vida para Cristo. O processo de salvação está em mim. Eu já estou salvo, eu não serei salvo
né? Eu estou salvo. Uma certa feita, eu me encontrei com um pessoal de uma outra denominação, né? E essa pessoa, ela ficou estarrecida quando eu disse que eu já estava salvo. E ela estava evangelizando, e ela me encontrou para me evangelizar acerca da salvação. E eu disse a ela: como é que você sai para evangelizar as pessoas se você nem crê, você nem acredita ainda que já está salva? Porque a salvação que Deus nos deu é uma salvação também presente, não só futura. E ela estava pregando uma salvação futura. E ela disse assim para mim: mas eu não posso afirmar que eu estou salva, porque a Bíblia diz que as minhas obras é como um trapo de imundície para Deus, conforme está escrito lá em Isaías. Eu disse: mas você não é salva pelas obras que você pratica. Você é salva porque Cristo já pagou um preço alto por você. Cristo já fez a obra que era necessária. Então, se eu saio para falar acerca da mensagem da cruz, primeiramente eu preciso ter certeza da salvação, preciso ter certeza de que eu já estou nessa condição, conforme está escrito, né, lá no livro de Romanos capítulo 6, versículo 22, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então esse processo já se deu na minha vida. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas para nós que somos salvos. Então a Bíblia já afirma que nós estamos nessa condição de salvo, porque a obra que Jesus Cristo fez por nós, ela é perfeita. Então a Bíblia nos fala de uma salvação relacionada ao passado, relacionada ao presente e também relacionada ao futuro, que é uma condição mais fácil de compreender, a salvação no sentido futuro, conforme está lá registrado em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então nós estamos passando por um processo de glória em glória até completar a obra de Deus em nós, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Aí Deus vai nos recolher, assim como Ele fez com muitos grandes homens na Bíblia que nós temos como inspiração. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17 diz: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então olha o processo, né, que Deus irá fazer conosco, primeiro aqueles que morreram e depois nós que ficarmos para o arrebatamento. Deus irá nos transformar e aí nós estaremos com ele eternamente, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Então nós temos essa condição de sermos para o Senhor eternamente súditos de seu reino. Então, visto a natureza da salvação relacionada ao passado, presente e futuro, precisamos entender também acerca da eleição. E também está no nosso primeiro tópico, na parte 3, em que vai falar da eleição divina. Como eu disse para vocês, Deus não se surpreendeu com o pecado do homem. Muito pelo contrário, Deus já havia pré-estabelecido um plano. Deus já tinha planejado para que o homem não ficasse à deriva, para que o homem pudesse ser salvo. E Deus foi contando a história, desde lá do Antigo Testamento, acerca dos sacrifícios, das formas, né, dos métodos de sacrifício ensinadas por Moisés. Deus já foi trazendo tipos, né, até chegarmos ao antítipo perfeito que é Cristo. Então Deus não foi surpreendido, ele já havia antecipado a sua presciência, já havia estabelecido como ele iria trazer esse homem novamente em comunhão com ele. E é importante nós entendermos isso, que Deus, ele sabe como trabalhar.
E nós precisamos entender acerca desta eleição. Por quê? Porque nos faz compreender que não há nenhum mérito humano. A salvação toda vem através de Deus, como está lá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação ela é gratuita, ela vem através da ação de Deus em nós. E Deus, ele já antecipou, ele já escolheu aqueles que o aceitou de coração. Eu digo escolheu no sentido de que, como foi falado, nós temos a palavra de Deus que diz: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, quando você abre o seu coração para Deus, Deus entra e faz morada, e ali ele começa, ele inicia, realiza o processo de regeneração. Mas Deus chama a todos para esta tão grande salvação. Lá no segundo tópico, nós iremos falar acerca dos resultados que a justificação, os resultados abençoadores que a justificação nos traz. Então nós vamos nos aprofundar. Como disse no início, são 4 os pilares, Lembra dos 4 pilares? Então a regeneração, justificação, santificação e glorificação. Agora nós iremos aprofundar nos 2 outros pilares, que é a justificação e a santificação. Vamos à justificação. O que seria justificar? Justificação é o ato divino de considerar como justo e declarar alguém justo. Então, Deus, ele coloca-nos como justos diante de uma situação, diante da situação que eu falo pecado. Então, Deus olha para mim, para você, ele não nos vê. Ele vê aquilo que Cristo fez na cruz. Nós estamos justificados. Então, a justificação diz respeito à nossa situação espiritual. Ela está em conexão com o nosso estado para com Deus. Então, o nosso estado para com Deus é favorável. Para você ter uma ideia, a justificação, ela vai além do perdão. A justificação não é somente o perdão. O perdão é parte da justificação. Mas a justificação está relacionada a um perdão no sentido positivo, porque além de eu ser perdoado, eu restabeleço a minha comunhão, eu restabeleço a minha relação com Deus. Por isso a justificação é importante eu compreender acerca dela, porque é através da justificação que eu vou entender que Deus, ele restabeleceu o meu relacionamento com ele. Então a justificação nos fala acerca da aceitação de Deus. Ela nos fala sobre alguns fundamentos importantes que nós iremos discorrer aqui. Quais são os fundamentos que a justificação me traz? Os fundamentos primeiros. O primeiro fundamento é a paz. Então, como está lá em Romanos 5:1, a paz que excede todo entendimento estará conosco. Então, nós somos justificados pela fé que temos em Deus. E isso nos traz a paz. Então, essa paz, ela vem através dessa justificação. Então a minha consciência está tranquila, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas nós não temos condenação, nós temos paz. Por quê? Porque somos justificados. Então nós temos esse entendimento, conforme está lá em Romanos 4:25, que diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus, ele nos deu essa justificação pelo seu sacrifício. E, além disso, ele nos traz uma paz que vai além dessa paz que a gente entende, que a gente percebe nos dias de hoje. Não é a paz de viver sem problemas, mas é uma paz diferente, como Jesus disse lá em João, capítulo 14, versículo 27, que diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, ele diz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus tem uma paz diferente da do mundo. Jesus tem uma paz diferente dessa paz que nós conhecemos. A paz
que excede o entendimento, é uma paz que é dentro de nós, uma paz que mesmo em guerra estamos seguros, estamos tranquilos, mesmo no meio do caos, nós temos confiança, nós temos esperança, nós temos certeza que estamos sendo cuidados por Ele. Isso vem a partir da justificação. Se continuarmos, além da paz, a justificação nos traz também a alegria, conforme está lá em Romanos 8,17, porque o reino de Deus não é nem bebida, nem comida, mas sim, é o que? É paz, é gozo, é alegria no Espírito Santo. Então nós temos de Deus esta alegria perfeita, esta alegria completa, essa alegria permanente. Não é alegria por ter obtido algo, por ter comprado um veículo novo, por ter entrado na sua casa própria. Não é esta alegria, é uma alegria que se dá quando você acorda, quando você levanta, você sente essa paz, você não se sente só, você se sente acompanhado por Deus, e isso te faz alegre, isso te faz realmente feliz. Vamos usar uma palavra mais correta, seria a felicidade. Então Deus, Ele tem isso para nós. Jesus mesmo disse lá em João que Ele veio para que tenhamos vida e vida abundante. Esta vida abundante ela é proporcionada pela salvação, pela justificação, e isso se dá aqui no nosso presente e não no porvir. Então a nossa esperança está aqui, viver com Cristo, preparando-nos para vivermos eternamente com Ele nos ares. Continuando então, além de trazer a paz, a alegria, o Espírito Santo, através desse item justificação, também nos faz termos esperança, E a esperança é algo tão importante nos dias de hoje. Existem pessoas que estão desesperadas porque a elas lhe foi roubada a esperança. E a esperança que nós temos é a esperança em Cristo, de que Ele estará sempre cuidando de nós, de que Ele está nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todos os males. Como diz a palavra de Deus, a esperança é a âncora da alma. Então nós temos que ter essa segurança. O cristão precisa ter essa segurança em Deus, como está escrito lá em 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos homens mais miseráveis de todos. Então, a minha esperança não está simplesmente nesta vida terrena, mas de que Deus está preparando uma vida eterna. Como Jesus disse lá em João 14,14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. No céu há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria vos dito, irei e vos prepararei lugar. Então, Ele nos dá essa esperança. Quando a gente lê no livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falando acerca do retorno de Cristo, ele diz: consolai-os com essas palavras. Então a nossa esperança é a sua vinda, a nossa esperança é vivermos eternamente com Ele no céu, vivermos eternamente com Ele, conforme Ele havia nos prometido. Então a nossa esperança tem que estar ancorada, como está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Fala-nos acerca dessa firmeza, Se a gente pegar uma embarcação, para essa embarcação, ela não voltar, para a profundeza do mar, para ela não voltar, é necessário lançar a âncora, firmar este barco ali com uma âncora bem pesada. E o que nos faz termos firmeza é a esperança, é esta confiança de que Deus estará cuidando de nós. Então a justificação nos proporciona, para resumirmos, ela nos dá a paz, ela nos traz alegria, felicidade, e ela também nos proporciona a esperança. Para fecharmos, vamos para o nosso tópico 3, que irá falar acerca da bênção da santificação. Vamos nos aprofundar acerca disso.
A palavra santificação do hebraico é kodesh, ou do grego, que quer dizer agiarmos. Então esta palavra traz o sentido de quê? De santidade, de consagração, de santificação e principalmente de separação. Santificação no sentido de separar. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: sede santos, porque eu também sou santo. Sede santos como eu sou santo. Então Deus, Ele é santo e Ele espera de nós que também sejamos santos. O que seria a santidade? A santidade diz respeito ao a nossa espiritual condição. Enquanto a justificação fala acerca da nossa situação espiritual, na santificação fala da nossa espiritual condição. Então nós já temos de Deus a possibilidade de cumprirmos aquilo que Deus designa a nós. Deus determina a nós. Como eu disse já, lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 22, que diz, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para quê? Para a santificação. E por fim a vida eterna. Então esse processo, liberto do pecado, feito servo de Deus, não tem como a pessoa ser serva de Deus sem ser liberta do pecado. Então há um processo, liberto do pecado, feito servo de Deus. Agora ele tem que buscar o que é a santificação. Há muitos cristãos que eles param aqui. Ele deixa de ser pecador, ele é liberto do pecado, ele se torna um servo de Deus, mas ele não busca a santificação, porque a santificação ela está em conexão com o amor que devemos atribuir a Deus, ou seja, aquilo que eu preciso devolver diante desse grande amor que Deus proporcionou a mim. O que eu vou fazer diante de todo esse processo que Deus fez no meu coração? Eu vou viver em novidade de vida, eu vou praticar os frutos do Espírito, conforme está lá em Gálatas, capítulo 5. Então Deus, Ele quer que nós demos frutos, e esses frutos sejam frutos de justiça, frutos que permaneçam. Então nós temos aqui esse sentido de santificação, que está em conexão com aquilo que eu devo fazer para agradar a Deus. Também fala da nossa qualidade de ser aceito por Deus. Então nós já temos esta qualidade. A pessoa, quando ela realmente recebe a transformação de Deus, a sua natureza é uma natureza divina. Ela carrega no seu DNA o DNA de Deus. Ela passa a ter prazer nas coisas que são de Deus. Ela passa a viver conforme a palavra de Deus. E por isso precisa ser aperfeiçoado. É por isso que nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, porque ela vai me dar combustível para cada dia mais eu me aperfeiçoar na presença do Senhor. Então, Deus espera que nós reajamos, que a gente possa reagir diante de todo o trabalho que Ele realizou nas nossas vidas, através de seu Espírito Santo. E como diz a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 6 e versículo 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? E aí Paulo responde, de maneira nenhuma. Então, se nós recebemos a graça, nós vamos permanecer praticando pecado, nós vamos continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus? Paulo diz, não, de maneira nenhuma. A graça que foi nos dada, nos dá condições para vivermos conforme a vontade de Deus. Eu gosto muito de fazer uma comparação entre a lei e a graça. Por exemplo, faz de conta que alguém diz para você, vai lá e compre um veículo zero, um automóvel zero. E aí você diz, eu vou comprar este veículo, mas eu preciso do recurso, eu preciso de um cheque, do valor, eu preciso de algum instrumento para eu efetuar o pagamento. E a pessoa diz, não, você vai lá e compra e se vira. Assim era a lei. A lei determinava as coisas que eu deveria praticar, mas ela não me dava condições de eu cumprir. Na graça, não. É como se alguém dissesse para você, você vai comprar este veículo, mas eu vou te dar um cheque em branco, vou deixar assinado e lá você só coloca o valor, porque o automóvel será comprado. Assim é a graça. A graça nos dá normativas, orientações daquilo que eu devo fazer, mas ela também me dá o suporte
para que eu possa cumprir. Esta é a graça. Este é o favor imerecido de Deus. É Deus me habilitando, Deus me dando condições de eu viver conforme a vontade dele. Então, Deus, ele quer que vivamos em santificação, em separação, separação das coisas que desagradam a ele, separação das coisas que é reprovada por ele. E isso a gente vê no contexto dessa sociedade que nós estamos vivendo, uma sociedade pecaminosa, uma sociedade que se distanciou do Senhor. E muitas das consequências que nós estamos vendo, estamos assistindo nos dias de hoje, são reflexos de comportamentos humanos depravados e distantes do Senhor. E Deus tem permitido isso, mas ainda estamos no tempo da graça. E esta graça, conforme disse para vocês lá em Tito capítulo 2, versículo 11, né? A graça de Deus é manifestada a todos os homens, trazendo salvação. Que possamos viver esta graça, que possamos desfrutar desta graça e andarmos no Espírito, porque se assim o fizermos, nós não cumpriremos as obras da carne. Conforme está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, mortificai as obras da carne pelo Espírito. Então o Espírito de Deus é quem vai me dar condições para eu mortificar as obras da carne. E nós precisamos então perceber que esse processo de santificação, ele se dá através de quê? Do estudo da palavra de Deus, como você está fazendo, também da oração, do jejum, do culto. Então tudo isso vai proporcionando ao cristão uma vida de santificação. Essa santificação que, por um lado, é o processo de Deus através do seu Espírito em nós, e também a parte que nos cabe, né? Como nós conseguimos comparar, se pensarmos na justificação, nós pensamos em Cristo por nós. Quando a gente fala de santificação, nós falamos de Cristo em nós. Então a santificação dada pelo Senhor, ela é uma santificação que deve ser promovida a partir do meu empenho também, para que o Espírito Santo tenha total liberdade na minha vida. Conforme está lá no livro de Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 11, que vai dizer o seguinte: aquele que é santo, santifique-se ainda. Então, nós já estamos nessa condição de santos, de justos. Então, qual é o papel desses que estão nessa condição? Se santificar ainda, se santificar, colocar diante de si coisas que agradam a Deus, viver para Deus em todas as áreas da sua vida. Então, meus queridos, essa foi a nossa pré-aula de número 2, que nós falamos acerca da tão grande salvação que Deus nos deu, e nós entendemos aqui, então, para resumir, nós compreendemos nessa lição que esta salvação, ela tem 4 pilares, que são a regeneração, justificação, santificação e a glorificação. E percebemos a importância da justificação para as nossas vidas. Justificar. Deus olha para você, quando você está orando, Deus olha e vê você ali, mas ele vê algo além, ele vê o que o seu filho fez na cruz do Calvário, e aí fica indiscutível. Deus diz: não, eu preciso atender, porque Deus olha para você e não te vê, ele vê o sacrifício de seu filho. Eu estou só usando essa metáfora para você entender que a justificação é algo completo que Deus faz por nós, e ele não aponta os nossos erros ou acusa as nossas falhas, não. Deus olha para mim e para você e vê o sacrifício perfeito do seu filho. Então para ele isso é irresistível, ele vai nos responder. E também a santificação, que nada mais é do que permitir que o Espírito Santo, através da leitura da palavra, através da busca em oração, através do culto, desse relacionamento com Deus, permitir que o Espírito Santo faça esse processo dentro de mim, cada vez mais regenerativo, para que eu chegue até a estatura de varão perfeito. E quando isso acontecer, Ele irá nos glorificar, Ele irá nos levar para com Ele, para vivermos eternamente. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, como sempre, que você possa nos acompanhar, nos assistir ao longo deste trimestre, né? Nossa revista, uma revista maravilhosa, e nós teremos aí tempo para nos deleitar
na palavra de Deus. Escreva aqui nos comentários, nos dê sugestões, nós estamos abertos para aperfeiçoarmos, estamos fazendo esta obra para Deus, nós estamos ensinando para o Senhor. Deus conhece o nosso coração e sabe que queremos fazer aquilo que é de melhor. Fique com essa palavra, guarde no seu coração, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, pastor Alexandre, até a próxima, tchau!